Bom dia a todos, que Deus abençoe as vossas vidas e que o Espírito Santo de Deus possa dar entendimento a cada um naquilo que vamos proferir a respeito das Escrituras e da Palavra de Deus em alguns minutos. Gostaria de falar convosco hoje sobre o tema Nunca Mais Me Lembrarei. E para isto nós vamos ler em Jeremias capítulo 31, versículos 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de Deus nesta manhã para podermos expressar alguma coisa interessante. Note que o profeta Jeremias, ele se aproxima e diz algo interessante a Israel. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Ninguém mais precisa dizer isso, porque todos me conhecem, todos saberão quem eu sou, todos estão próximos de mim, porque todos me conhecerão, desde o menor, desde a criança até o maior, diz o Senhor. Não é eu que estou dizendo isso, é as Escrituras que está dizendo que todos terão oportunidade de conhecer a Deus. Agora o interessante, o texto continua se expressando de uma maneira bem extraordinária. Quando conhecemos o Senhor, recebemos perdão dos nossos pecados. Interessante, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser de meia idade, pode ser um velho. Qual é o problema? Já conhecem a Deus e receberam o perdão dos seus pecados quando se arrependem de verdade. Acontece que normalmente os infantes são mais verdadeiros nos seus arrependimentos e na sua conversão do que aqueles que são bem mais velhos. Já não estão munidos de malícia, de autodefesa, mas estão munidos da graça e da simplicidade de Deus. E Deus esquece os nossos pecados. Que grande regozijo esta descoberta traz aos nossos corações. Deus se esquece dos nossos pecados. Mas eu preciso perguntar, e você se esquece dos teus? Ou continua a repeti-los dias após dia, dia após dia, repetindo os mesmos pecados antigos que vêm sendo arrastados pela vida, recordado todos os dias e praticados constantemente. E se eu não os fazer enganar, mentir, levar vantagem em alguma coisa, eu não estou feliz, eu não me sinto bem. Eu preciso continuar pecando. Quando Deus nos perdoa, Ele conhece de verdade os meus sentimentos e as razões pelas quais eu vivo. Deus conhece o íntimo do meu ser. A Bíblia é bem clara, Ele diz que Ele esquadrinha o meu coração. Quão divinamente essa promessa foi proferida, que o Senhor se esquece. O Senhor promete nunca mais se lembrar-se dos nossos pecados. Deus pode esquecer-se? Ele diz que o fará. E está falando sério. Deus haverá de considerar ou de considerar-nos como se nunca tivéssemos pecado. Essa é a grande expiação. Ela se moveu tão eficazmente, ou removeu tão eficazmente todo o pecado que há na minha mente, que na mente de Deus o pecado não existe mais.
ele foi extirpado. O crente agora está em Cristo Jesus, tão aceito quanto Adão em seu estado de inocência. Sim, e mais do que isso, pois o crente está vestido com a justiça divina e a justiça de Adão era apenas humana. Mas agora eu tenho que te lembrar uma coisa. Talvez você diga assim, bem, agora eu estou tranquilo, eu estou na minha agora. Tá aí, Deus não se lembra dos meus pecados, então Ele não vai registrar nada disso. Mas acontece que Deus é onisciente. Ele conhece os teus pensamentos, conhece o teu proceder e sabe quem você é. Essa é a diferença. Será que realmente o Senhor viu em você um grande arrependimento e mudanças de vida ao ponto de se esquecer dos teus pecados? Ele prometeu que fará isso. Mas há uma condição para acontecer isso. Verdadeiro arrependimento. Você não é a criança que é fruto de um verdadeiro comportamento e de verdadeiras ações. O grande Senhor nunca mais se lembrará dos nossos pecados, a fim de puni-los ou de amar-nos um pouco menos por causa deles. Não, Deus é verdadeiro e completo. Quem tem uma temperatura variável somos nós humanos. E se você não tiver uma temperatura estável com a tua vida espiritual, um comportamento verdadeiro diante de Deus, Deus não vai ter por que se esquecer dos teus pecados, porque não houve arrependimento, não vai haver perdão. Assim como uma dívida após ser paga deixa de ser uma dívida, ou deixa de ser dívida, assim também o Senhor realiza uma eliminação completa da iniquidade do seu povo, quando estes de verdade se arrependem e mudam de vida. Quando estamos lamentando por causa de nossas falhas e pecados, que na verdade este é o nosso dever enquanto vivermos neste mundo, todos os instantes lamentar pelos erros que cometemos, cientes de que estamos errando. Ao mesmo tempo devemos nos regozijar no fato de que tais pecados e falhas jamais serão citados contra nós, porque nós verdadeiramente nos arrependemos e buscamos o Senhor e confessamos os nossos erros. Isso nos faz odiar o pecado, faz nós criarmos uma rejeição contra ele. O perdão gratuito da parte de Deus nos torna ansiosos para nunca mais entristecê-lo por meio de nossa desobediência. Por isso estejamos sujeitos a Deus, estejamos constantemente prontos para ouvir ao Senhor e fazer a sua vontade, porque Ele é o nosso Deus, é aquele que nos ama poderosamente. Meus queridos, eu quero que Deus os abençoe, tenham um bom dia e pensem nisto.